Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17. É sempre um desafio pregar vendo o meu mestre aqui, né, pastor Geluilson, mestre do Novo Testamento. É um desafio pregar no Novo Testamento, né? Eu preferia ter mudado, pensei, Deus, eu poderia ter pregado no Antigo Testamento, né? Mais fácil talvez, que o meu mestre está aqui, o Novo Testamento é com ele. Então se eu falar alguma coisa errada, depois o pastor vai corrigir, tá bom? Gálatas capítulo 6, verso 17. Parabéns, pastor, a igreja muito linda, receptividade dos irmãos, João Paulo, ontem conversamos ali, tivemos um bate-papo teológico, né? Com João Paulo, com alguns irmãos no final do culto, foi muito gostoso. Hoje pela manhã, né? Uma escola bíblica abençoada, podemos aprender da palavra do Senhor, foi bênção. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, verso 17. Todos acharam? Amém? Apenas um versículo diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Algumas versões diz assim: sem mais que ninguém me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém, amados? Amados, eu acredito que talvez você tenha uma cicatriz. Quem tem uma cicatriz aí? Seja resultado de um acidente, de uma queda, ou de repente de uma arte quando criança. Carregamos uma cicatriz. Eu tenho uma aqui, os irmãos vão ver, mas esse braço aqui é quebrado. A mãe falou assim, não faz. E aí o filho pequeno, né, foi lá, fez, deu ruim, quebrou o braço. E essa cicatriz eu carrego desde criança. Todos nós temos cicatrizes na nossa vida. E um detalhe, a maioria delas não desaparecem facilmente. Ultimamente nós nos reunimos com o pastor Júnior, o pastor Paulo, que mudou recentemente aqui para Maringá. Nós nos reunimos em Tapejara e aí a gente estava conversando sobre marcas do ministério, cicatrizes, né? Que o ministério marca a nossa vida como pastor. E aí dessa conversa saiu essa reflexão que eu estou trazendo para os irmãos. E é interessante que o pastor Paulo, ele diz assim, olha pastor, eu tenho uma cicatriz que ninguém vê. Quando eu era moleque, eu jogava bola, e aí eu tinha costume naquela época de jogar bola com a língua de fora. Nunca imaginei jogar bola com a língua de fora. Mas ele jogava, e aí, correndo, ele deu uma mordida na língua e cortou a língua, decepou a língua, ele tem a metade da língua, e ele compartilhou isso com a gente, falou, pastor, a minha língua é cortada ao meio, literalmente, porque jogando bola, e essa cicatriz me acompanha. Nós carregamos cicatrizes que não desaparecem tão fácil. O apóstolo Paulo, amados, escrevendo aos irmãos de Gálatas, da região da Galácia, ele é um homem que traz sobre o seu corpo muitas marcas, muitas cicatrizes, por causa do testemunho do Evangelho de Cristo, do testemunho que ele dava acerca do Evangelho do Senhor Jesus. As cartas de Gálatas e a segunda carta de Coríntios foram escritas por defesa tanto do Evangelho, quanto do testemunho que Paulo dava do Evangelho de Cristo, diante das perseguições. E Paulo, ele faz esta declaração que nós acabamos de ler, dizendo que ele traz no seu corpo marcas, as marcas de Jesus. Paulo, irmãos, quando está escrevendo aos Gálatas, diferente das outras epístolas, das outras cartas, ele não escreve a uma igreja, ele escreve a um povo em uma região da Galácia. Ele então não escreve a uma igreja, ele escreve a um povo. Dentre as cidades se destacavam a igreja da Antioquia da Psídia, de Icônio, de Listra e de Derbe. A essas igrejas ele escreve. E Paulo, ele escreve com duas finalidades. Tem duas finalidades muito claras
quando ele escreve a carta aos irmãos dessa região, aos irmãos da região da Galácia, aos Gálatas. Quando ele escreve, ele tem duas finalidades. A primeira é, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele escreve para defender o seu apostolado, o seu chamado, diante de algumas acusações que estão se levantando, principalmente dos judaizantes, dizendo que ele pregava um falso evangelho, e que ele não tinha autoridade para pregar o que ele estava pregando. Então ele gasta 2 capítulos para defender o seu apostolado, o seu ministério. No capítulo 3 ao capítulo 4 de Gálatas, ele escreve em defesa do evangelho, da essência do evangelho, que estava entrando em conflito justamente com aquilo que pregavam os judaizantes. Um exemplo, os judaizantes diziam que para ser salvo, ou para ser aceito na comunidade, precisava ser circuncidado, segundo a lei de Moisés. Paulo, ele é categórico em afirmar que esses judaizantes estavam pervertendo o evangelho e perturbando a igreja com esses ensinamentos. Por quê? Porque Paulo é categórico, irmãos, em afirmar que a lei de Moisés era um aio. O que é isto? Era como alguém que pega pela nossa mão e nos conduz a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo, ele é categórico em afirmar isso nessa carta, dizendo: a lei não nos salva. A lei é um aio, é alguém que nos pega pela mão e nos leva a Cristo, e mediante a nossa fé, a graça do Senhor Jesus que nos alcançou, nós somos salvos. Somos salvos mediante a fé, pela fé, mediante a graça, nós somos salvos. Paulo então vai defender isso, no capítulo 3, no capítulo 4. Quando chega no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai sair em defesa da ética cristã, do viver cristão, da conduta do cristão e do servo de Deus. Agora, no finalzinho da carta, ele já num tom mais severo, é como se ele já estivesse um pouco irritado, que Paulo, ele se irrita, irmãos, é como nós, quando ele está escrevendo principalmente a 1 Coríntios, nós encontramos um Paulo irritado. Por quê? Porque o cenário dentro da igreja de Coríntios é preocupante, a ponto da imoralidade estar instalada dentro da igreja, a ponto de um pai e um filho ter a mesma esposa. Paulo fica irritado e ele diz para expulsar aquela família da igreja e entregar a família a Satanás, para que o corpo fosse destruído e a alma salva na vinda de Cristo. Então Paulo, ele se irrita, e aqui parece que ele está fechando a carta num tom mais severo. Ele está, parece que irritado, dizendo: olha, ninguém mais me perturbe, ninguém mais me moleste, ninguém traga mais tribulação além das quais eu já vivenciei, ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém, amados? Quem tem as marcas de Jesus aí, amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, que eu gostaria de ministrar ao seu coração. Porque Paulo, quando ele faz essa declaração, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, nesse momento, igreja do Senhor, ele já havia sido perseguido, Paulo já havia sido caçado como um animal, Paulo já havia passado por privações, por insultos, por dificuldades diversas, foi acusado de legalista, pelos legalistas, de pregar um falso evangelho, para agradar os homens, não foi reconhecido como um apóstolo em Jerusalém, foi acusado de traidor da causa cristã, de repreender Pedro e de abandonar Barnabé. Paulo, nesse momento, irmãos, passou por todo tipo de insulto, por todo tipo de dificuldades, já havia levado 195 açoites dos judeus. Paulo passou por lutas tremendas, e o que Paulo agora pede a esses irmãos é que não levantasse mais acusações,
é para que cessassem as críticas, para que ele pudesse continuar o seu trabalho em paz. Por quê? Porque ele tem uma certeza, que o seu chamado tem legitimidade, por causa das marcas que ele trazia no seu corpo, eram as marcas de Jesus, aleluia. Marcas estas, que no original grego, a palavrinha marcas é estigma. Estigma era um selo de propriedade que os donos dos escravos faziam com eles. Ou seja, todo escravo era marcado a fogo com o nome dos seus donos. Isto era uma marca, isto era uma estigma, isto era as cicatrizes, marcas comuns encontradas nos escravos. Paulo está dizendo: eu me tornei um escravo leal a Jesus Cristo, aleluia. Eu tenho as marcas dele no meu corpo, porque eu tenho sido leal ao Evangelho e àquele que me chamou para o ministério, aleluia. Paulo, sem dúvida, irmãos, um grande exemplo para nós. Paulo podia despir-se das suas roupas, mostrar as suas cicatrizes, recebidas daqueles que se opunham ao Evangelho que ele pregava. Mas mais do que marcas no seu corpo, irmãos, igreja do Senhor, Paulo trazia marcas espirituais, que revelavam que ele sim, verdadeiramente era um servo fiel, leal a Cristo que o chamou. Mais do que as marcas no seu corpo, trazia marcas espirituais, que faziam dele um servo do Senhor. E é sobre essas marcas que havia em Paulo, que precisa haver na igreja do século 21. Marcas que faziam Paulo ser parecido com Cristo. Essas marcas precisa haver em nós, para nos tornarmos a cada dia mais parecido com o nosso Mestre, o nosso Salvador. Amém? John Stott, irmãos, gosto muito dele. Ele diz que Paulo é um dos únicos que jamais evitou a perseguição por causa de Cristo. Pelo contrário, ele carregava em seu corpo ferimentos que fazia dele um servo fiel a Cristo, aleluia. Pastor, quais eram as marcas que havia em Paulo, que o fazia ser semelhante a Cristo, e que precisa ser as marcas da igreja atual, dos nossos dias? Primeira marca, irmão, se você quiser anotar, a primeira marca da igreja atual precisa ser, paz meus irmãos, mas a marca do sofrimento. Parece-me que meio antagônico, porque ninguém quer sofrer. Pastor, o sofrimento eu não quero. Ninguém acorda segunda-feira de manhã e diz assim: Deus, estou preparado, pode mandar o sofrimento, a luta, a dor, que eu estou pronto. Ninguém faz essa oração. Mas o sofrimento, irmãos, faz parte. O sofrimento é o que trabalha a nossa fé, é o que molda a nossa fé. O sofrimento é o que traz maturidade para a nossa vida. O sofrimento é uma realidade, é um processo necessário na nossa vida. Muito embora há uma teologia errada pregando que o crente não pode passar por sofrimento. Há uma teologia sendo ensinada que se o crente passa por qualquer tipo de sofrimento, é porque está em pecado. Uma teologia errada, porque o próprio Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas ele nos deu um recado: tenham bom ânimo, aleluia. Nunca deve nos faltar o bom ânimo, amém? Paulo é alguém, irmãos, que sabia disso. Ele escreve dizendo que de cidade em cidade, ele já sabia o que lhe aguardava, o que lhe esperava. De cidade em cidade, ele dizia: prisões e açoites me esperam. Mas nada foi capaz de pará-lo, porque ele entendia que fazer a obra de Cristo era passar por momentos de privações também, por momentos de dores. Deus permite, amados, o sofrimento na nossa vida. Sabe para quê? Para lembrarmos que o céu não é aqui, amém? O sofrimento é um alerta de Deus para lembrar a igreja do Senhor que o céu não é aqui. Somos forasteiros, somos peregrinos, estamos de passagem e a nossa morada não é aqui. Por isso que nós passamos por sofrimento. Sofrimento é a marca da nossa vida, é uma marca que nos faz assemelharmos a Jesus, o nosso mestre. Ele é apresentado por Isaías como o servo sofredor,
aquele que sofreu no nosso lugar. Aliás, irmãos, eu gosto muito de um livro, pastor Geleu, você deve saber, do Rubens Alves. O título do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Um livro fantástico, recomendo aos irmãos. Este livro é maravilhoso e ele afirma que a ostra, para fazer a pérola, ela precisa que um grão de areia entre na concha, e aquele grão de areia vai trazer dor, vai trazer sofrimento, e do sofrimento ela faz a pérola. Aleluia. O sofrimento, ele gera em nós, irmãos, algo precioso, valioso. Por isso que ele faz parte. John MacArthur, escrevendo sobre isso, ele diz que para os crentes deveria ser normal o sofrimento, por causa da mensagem e de um mundo que é hostil à nossa mensagem. A igreja do Senhor tem uma mensagem que é hostil ao desejo do mundo atual. Então o sofrimento deveria ser algo normal. Mas o mesmo apóstolo Paulo também nos lembra que os sofrimentos presentes são leves, são momentâneos, comparado com a glória que será revelada sobre a igreja, naquele dia, quando Cristo vir buscar a sua igreja. Falando sobre sofrimento, amados, quem já leu Uma Igreja com Propósito, ou Uma Vida com Propósito? Pastor Rick Warren. Esse pastor, ele conta um testemunho muito forte, irmãos. Ele diz que após perder o seu filho, perdeu o seu filho ainda muito novo, com 17 anos, vítima de depressão, o seu filho veio a se suicidar, e ele diz uma frase muito linda, ele diz que o seu maior ministério surgiu na sua dor mais profunda. Quando ele perde o seu filho, ele e a sua esposa entram no quarto da sua casa, e ele passa 16 dias orando, chorando na presença do Senhor, e quando ele sai do seu quarto, Deus dá a graça a ele para ele escrever as suas 2 obras, que é vendida em todo o mundo, Uma Igreja com Propósito e Uma Vida com Propósito. Ele diz que da sua maior dor, do seu período de maior sofrimento, Deus levantou o seu maior ministério. Entenda isso, que o sofrimento é a maneira de Deus agir na sua vida, é a maneira de Deus trabalhar no seu coração, é a maneira de Deus levantar você para um propósito maior. Nosso maior testemunho é como lidamos com a dor, é como lidamos com o sofrimento. Por quê? Porque a dor, o sofrimento são marcas do servo de Cristo. Essa é a primeira marca que Paulo traz no seu coração. Paulo traz a marca do sofrimento, mesma marca que havia no seu mestre, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele sofreu a nossa morte, Ele morreu a nossa morte, Ele levou sobre si os nossos pecados. Aliás, Cristo suportou o que nós não suportaríamos, o nosso pecado. Ele suportou o nosso pecado. Primeira marca que havia em Paulo era a marca do sofrimento. Segunda marca que havia em Paulo ao declarar: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Segunda marca é a marca de uma verdadeira conversão, de uma vida transformada, de uma vida mudada. Atos capítulo 9 em diante vai nos dizer que quando ele chegou em Jerusalém, tentou reunir os discípulos todos ali, mas os discípulos estavam com medo de Saulo, achando que ele não havia tido uma conversão verdadeira. Todos, quando se reuniram, não acreditavam que Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, ele não havia sido convertido realmente. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, lá em Atos capítulo 8, irmãos, liderada pelos discípulos, a história vai dizer que um homem judeu, fariseu, muitíssimo dedicado, levantou-se contra a igreja com muita fúria, e o seu nome era Saulo de Tarso. Esse homem, a sua má fama espalhou-se no início da igreja. Todos chamavam Saulo de Tarso como aquele que devastava a igreja do Senhor. Todos os discípulos, irmãos, reconheciam a má fama de Saulo, temiam. E quando ele está indo lá em Atos capítulo 9, para destruir a igreja, no caminho de Damasco, ele tem um encontro transformador com Jesus. Os irmãos conhecem a história,
e ali no caminho de Damasco ele vê uma luz que brilha, lhe cega, e ali ele tem um encontro transformador. Ali há uma conversão. O que é uma conversão, pastor? É uma mudança de direção. E é isso que acontece, irmãos, de forma gloriosa. Deus tem um encontro com ele, e agora ele é transformado. Num primeiro momento a igreja nem acredita, porque olha o antes, e agora quando vê diante deles, diz: olha, será que ele mudou? Será que ele não continua a mesma pessoa? Nós ainda não acreditamos nessa conversão. Mas a caminho de Damasco, Cristo o encontra, e ali verdadeiramente ele tem a sua vida convertida, transformada, mudada, irmãos, a ponto de quando ele escreve 1 Coríntios, ele lembra os irmãos, escrevendo 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim: olha, lembrem vocês, amados, quem vocês eram antes de ter um encontro com Cristo. Todos vocês eram avarentos, bêbados, maldizentes, desonestos, mas lembrem-se que Cristo os transformou. Agora vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus, vocês foram transformados, aleluia. Paulo lembra isso, irmãos, por quê? Porque toda vez que nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida é transformada, amém? Toda vez que nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida é convertida, nós temos uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança no nosso coração. Encontrar-se com Cristo é sinal de uma vida transformada, amados. Por exemplo, se antes eu era uma pessoa desobediente, rebelde, agora que eu me encontrei com Cristo, não. Se antes eu guardava mágoa, agora não, porque eu me encontrei com Cristo. Se antes eu era agressivo, agora não. Se antes eu não perdoava, agora eu perdoo, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Sinais de uma vida convertida, irmãos, o apóstolo Paulo trazia no seu corpo essa marca de alguém convertido, irmãos. Nós precisamos ter esse encontro todo dia com o Senhor. Nós precisamos converter o nosso coração todo dia ao Senhor, porque o nosso coração, irmãos, é enganoso. O nosso coração, irmãos, é enganoso. Muitas vezes ele nos leva a desejar coisas que Deus não está nos dando. Quantas vezes o nosso coração quer nos distanciar da presença do Senhor, e nós precisamos trazer à nossa memória que tivemos um encontro com o Senhor, e naquele encontro houve uma mudança. A nossa marca, irmãos, nos nossos dias precisa ser de uma pessoa transformada. Infelizmente, irmãos, em muitos lugares, irmãos, as pessoas dizem: olha, eu sou crente, mas não tem mudança. A vida continua a mesma, os erros são os mesmos, as mesmas atitudes diante de ter um encontro com Cristo, porque sinal que foi uma mudança superficial, rasa, mas quando nós nos encontramos com Cristo, Ele nos transforma profundamente. Nós temos uma mudança. Essa é a marca que precisa haver na igreja atual, a marca de uma igreja verdadeiramente que teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida transformada para a glória de Deus, amém? Segunda marca, a marca de uma verdadeira conversão. Quem olhava para Saulo, ele se transformou em alguém que perseguia, para alguém que se tornou perseguido, por causa do Evangelho. Terceira marca na vida de Paulo, era a marca da perseverança e da firmeza. Perseverança e firmeza. Não tem ninguém na Bíblia, irmãos, eu desconheço, alguém que perseverou mais do que o apóstolo Paulo. Perseverou, tinha firmeza. Pastor, o que é perseverar? É conservar firme, é ser constante, é persistir, é prosseguir, é continuar, aleluia. John MacArthur, ele escrevendo sobre perseverança, ele diz que perseverança, ele define perseverança como a constante determinação de seguir em frente, apesar das tentações de desistir todo dia. Todo dia nós somos desafiados a desistir, a parar na caminhada cristã, mas o crente que tem a marca da perseverança, ele não desiste, ele não para, ele é perseverante. Precisamos ter esta marca, igreja do Senhor, uma igreja perseverante. Sem essa marca, o nosso testemunho não será eficaz. A igreja do Senhor precisa ter essa marca.
Sem a perseverança, nós não agradamos o Senhor. É isso que Tiago diz. Tiago diz que nós precisamos ser constantes. Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz que nós precisamos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tiago vai dizer que o inconstante, aquele que não persevera, aquele que não tem firmeza, não recebe coisa alguma do Senhor, porque ele não sabe o que quer. Uma hora ele está no céu, uma hora ele está vivendo o inferno, uma hora ele vive como uma roda gigante, uma hora ele está em cima, uma hora está embaixo, mas vive nesse ciclo vicioso, ora em cima, ora embaixo. Por quê? Porque não tem perseverança. Amados, quantos que começaram talvez junto com você a caminhada cristã, e por falta de firmeza, por falta de perseverança, hoje já não estão mais, hoje já não estão caminhando do seu lado. Quantos que estão abandonando o Evangelho, quantos que estão, irmãos, paz meus irmãos, mas está crescendo na minha cidade um grupo chamado desigrejados. São pessoas que deixaram de perseverar, são pessoas que deixaram de ter firmeza na fé, firmeza na palavra, constância no amor. São pessoas rasas e superficiais, que estão logo abandonando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas a marca da igreja precisa ser a marca da perseverança e da firmeza em seguir o nosso Salvador. Amém, amados? Amém? A primeira marca que havia em Paulo era a marca do sofrimento, a marca da conversão. Paulo é alguém convertido ao Senhor, o seu coração foi totalmente transformado naquele encontro que ele teve. Paulo também é alguém perseverante, é alguém que tem firmeza, e por fim, Paulo tem a marca do servir a Deus, a marca do serviço. Paulo foi alguém que trabalhou para Deus, amados. Paulo é alguém que se desgastou. Ele mesmo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que ele se desgastou, se deixou se desgastar pelo Evangelho de Cristo, pela obra do Senhor. Paulo, irmãos, trabalhou. Eu lembro quando ele chegou, segundo Atos 18, quando ele chegou na igreja de Coríntios, ele precisou, para manter o seu ministério, ele precisou trabalhar, fazendo tendas, trabalhando com couro. Ele precisou até receber uma oferta generosa da igreja que veio de Tessalônica. Paulo precisou trabalhar para sustentar o seu ministério. Depois, quando ele recebe aquela oferta que vem de Timóteo, ele deixa o seu trabalho um pouco de lado e ele se lança ao ministério, ele se lança ao seu chamado, mas mesmo assim, ele viveu, ele se desgastou em prol do Evangelho, em prol de Cristo, aleluia. Paulo é alguém que trabalhou, irmãos. Paulo é um servo de Deus, servo do Evangelho e servo da igreja. Paulo tinha um coração de servo, trabalhou para Cristo, irmãos. Nós também precisamos ter essa marca de uma igreja que serve a Cristo com amor, com alegria, com prazer, com paixão. Sabe por quê? Porque servir a Cristo é um privilégio da igreja, amém? Servir ao Senhor é um privilégio, irmãos. Sabe qual é o problema da igreja atual? Talvez não aqui. O problema da igreja atual é que nós não gostamos de servir, gostamos é de ser servido. Mas Paulo é alguém que entendeu o que Jesus disse. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Paulo entende essa frase de Jesus. E ele viveu, ele se desgastou, ele viveu o seu ministério, irmãos, para servir a sua geração, para pregar o Evangelho. Ele se desgastou por causa disso. Precisamos, como Paulo, irmãos, nos colocar à disposição para servir ao Senhor. Sirva o pastor da sua igreja, sirva o ministério que você tem, sirva com amor, com alegria. Paulo dizia isso. Paulo, ele entendia que o seu chamado, ele dizia assim, que o amor de Cristo o constrangia a fazer o que ele fazia. Quando nós entendemos, amados, que o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas, não tem outra resposta, não tem outra ação nossa, a não ser servir o Senhor com amor. 4 marcas que havia em Paulo, que o fazia ser semelhante a Cristo, servir a Deus. Estas marcas precisam ser a marca da nossa igreja, irmãos.
dos nossos dias. Marca do sofrimento, porque é o sofrimento que gera maturidade espiritual, é o sofrimento que molda a nossa fé. Marca da conversão, de uma vida transformada, marca da perseverança, marca do servir. Finalizo com a frase que os irmãos conhecem: quem não vive para servir, não serve para viver. Esse precisa ser o lema da igreja atual: carregar as marcas do Senhor sobre o nosso corpo. Amém, amados? Coloque-se de pé no nome de Jesus. Interessante que essas marcas que Paulo trazia do sofrimento, da conversão, de uma vida transformada, de uma vida mudada, de uma vida de perseverança e de uma vida de serviço, são as mesmas marcas que quando nós olhamos para a cruz do nosso Salvador, nós as encontramos nele. Ele serviu e ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz, aleluia. Seja fiel ao Senhor, seja leal a Cristo, seja um escravo, mas não escravo desse mundo, não escravo dos prazeres da carne, seja escravo, seja servo do Senhor, faça a vontade dEle na sua vida, viva no centro da vontade do Senhor. Este é o melhor lugar para você estar, ainda que cercado de perigos. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará vivendo no melhor lugar do mundo, aleluia. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Essas marcas, irmãos, aos olhos do mundo, eram vergonhosas, eram infames, aos olhos do mundo, quem olhava para Paulo, eram marcas vergonhosas, mas aos olhos de Deus, elas excedem todas as honras deste mundo. Se você está sofrendo, meu irmão, é porque você está sendo marcado. Se você está sofrendo, continue perseverante, continue firme, constante, prossiga, não desista, meu irmão, minha irmã, tenha paciência, seja perseverante, em o nome do Senhor Jesus. Talvez é por falta de firmeza, talvez é por falta de perseverança que muitos têm parado na caminhada, muitos têm estagnado, muitos têm negado a Cristo, mas você precisa ser alguém perseverante, meu irmão. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está terminando o seu ano, mas em nome de Jesus, que você venha persistir, que você venha ser constante, firme na presença do Senhor, sempre abundante, pois na obra do Senhor sempre há uma recompensa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ministrarmos a Tua palavra, Pai. Minha gratidão a Ti, Senhor, pela honra de estar juntamente com os Teus filhos nessa noite. Ó Deus, que possamos, assim como o apóstolo Paulo, declarar essa verdade, que trazemos sobre o nosso corpo as marcas do Senhor, marca do sofrimento, marcas de uma vida transformada, de uma vida mudada pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, de uma vida onde morremos para este mundo, morremos para o pecado e verdadeiramente nascemos para o Senhor. Não é apenas uma mudança de uma religiosidade externa, mas sim de uma experiência pessoal que tivemos com o Senhor. Ó Deus, e que nessa noite, se há pessoas aqui que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor, que nessa noite o Senhor venha ter um encontro com eles, assim como o Senhor teve um encontro com Saulo e transformou ele em Paulo, um dos maiores pregadores, evangelista, ó Deus dos gentios, que a Tua igreja nessa noite venha ter um encontro real com o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos firmes, a sermos perseverantes na nossa caminhada, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a continuar servindo, porque o Teu amor nos constrange a isto, a servir ao Senhor com alegria, com amor, porque entendemos que somos servos do Senhor, somos escravos do Senhor, e trazemos sobre o nosso corpo as marcas do Senhor. Nos ajude, Pai, ajude a Tua igreja.
É esta minha oração, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja diga: Deus abençoe. Pastor Geloilson, muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela alegria. Obrigado pela gentileza de nos hospedar na sua casa. Deus abençoe, Dani. Obrigado por aquela comida gostosa. Deus abençoe, tá? Deus abençoe por todo o cuidado e carinho pela nossa família. Amém, pastor?